Estamos aqui num sistema caipira melhorado. Podemos ver vários piquetes e, ao fundo, um galpão fechado. Nesse sistema, muito interessante para o produtor que quer produzir aves e ovos para atender o mercado caipira, ele vai ter um custo menor do que a ave de granja. Afinal, essas aves elas comerão menos ração do que se ficassem apenas no galpão. Para isso, é muito importante manejar corretamente os piquetes. Em relação a esse manejo, podemos ver aqui as aves rodiziando vários piquetes ao entorno desse galpão central fechado. Podemos ver ao fundo, por exemplo, um piquete onde a gramínea está mais alta. Essa gramínea ainda não foi pastejada pelas aves, mas é muito importante você ter aí em torno de 4 metros quadrados por ave para permitir um pastejo e uma rebrota adequada dessa gramínea, pois essa vai economizar em torno de 20% da ração utilizada. Muitas vezes o produtor tem a ideia de que vai usar só a gramínea e que não vai precisar da ração para as aves. Esse raciocínio não funciona bem. As aves mais produtivas, que devem ser usadas no caipira melhorado, têm uma exigência de nutrientes maior e também, pelo mesmo motivo, produzem mais carne e mais ovos do que a caipira muito comum, que é pouco produtiva, e aí você ficaria muito tempo para tirar esses animais com peso baixo e inadequado. Então, dentro disso, a ideia é que você mantenha a gramínea numa altura ideal. Quando ela chega muito baixa, você passa as aves para o próximo piquete, que está no momento em descanso. E assim você vai completando o ciclo aí com 4 a 6 piquetes, para que ele nem fique muito alto. Quando ele ficaria um piquete muito difícil pastejo, pois estaria muito lignificado, ou seja, muito fibroso, muito grande esse capim, nem também as aves transformariam aquele lugar num terreiro completamente sem gramíneas. Outro ponto importante em relação às gramíneas que devem ser utilizadas é o tipo de propagação dessas gramíneas. Vejamos. O ideal é utilizar gramíneas que se propaguem por estalões, ou seja, essas espécies de batatinhas que vão por rebrota próximo ao solo. Então, esse tipo de gramínea é o ideal. Porque se ele propagar por sementes, as aves vão comer essas sementes, não restando nada para a rebrota. E em pouco tempo teremos um terreiro completamente limpo. Não é incomum alguns produtores se queixarem que tinham um pequeno pomar, figos, alguns tipos de vegetação, e as aves pastejaram e acabaram com tudo. Então o correto manejo é esse: espécies que resistam às aves e deem uma produção adequada de massa verde, que também não deve ficar muito velha, pois senão não terá nada para as aves pastejarem nem completar sua alimentação. Quando observamos também as cercas, nós vemos que temos que utilizar tela para vedar a passagem das aves para fora da área, mas também vai impedir a entrada de predadores nessa área que poderiam capturar e eliminar as aves. Também podemos ver a mureta ao fundo. Entre os piquetes não vemos, mas na borda de todos os piquetes nós temos uma mureta de cerca de 40 centímetros, cimentada, que vai impedir a entrada de ratos ou que alguma ave escave e passe por debaixo dessa cerca. Ainda temos nesse local alguns comedouros aqui no meio do gramado. Como devemos manejar esses comedouros? Devemos pensar que esse local, por ser sombreado pelo comedouro, a grama ali vai ser um pouco prejudicada. Então, o ideal é que esses comedouros sejam móveis e nós vamos deslocando entre os piquetes
e dentro do mesmo piquete em vários locais, para permitir a rebrota e preservação da grama. Médico veterinário, está precisando acessar mais aulas como essa? Acesse agora a plataforma VET Profissional e se surpreenda!